Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. A aula de hoje é a aula de número 3 e vamos falar sobre as operações fundamentais com números, tá? Potenciação, radiciação e fatorial. A aula 1 e a aula 2 falamos sobre soma, subtração, multiplicação e divisão. Para fechar esse conjunto de operações aqui citadas, essa será a última aula referente a esse tipo de operações que nós estamos comumente familiarizados, né, a ver e trabalhar, tá? Então vamos lá. Então como é que você representa a potenciação no Maple, né? Então você pode, por exemplo, pegar o número 5, duas estrelas ao quadrado, ponto e vírgula para mostrar, deu 25, tá? Então recapitulando, se você coloca uma estrela, significa multiplicação. Duas estrelas consecutivas no Maple significa potência. Então aqui é 5 elevado ao quadrado, é 5 vezes 5, que dá 25. Uma outra maneira de fazer esse mesmo resultado seria 5, né, chapéu, né, aqui você digita no teclado, elevado ao quadrado. Ponto e vírgula para mostrar, também dá 25. Então você pode representar potenciação ou por duas estrelas ou pelo símbolo aqui no teclado chapéu, tá? Sim, é a mesma coisa, dá o mesmo resultado, tá? Duas maneiras distintas. Agora, radiciação. Então, digamos que você tem um número aí, sei lá, 8 potência. Então, elevado. Agora eu vou colocar uma razão, né? Lembra que a radiciação, né, é uma potência, né, onde vai ter elevado, por exemplo, a uma fração, né? Então vou colocar aqui, se você colocar, por exemplo, 2 terços, 2 dividido por 3, ele entendeu errado, olha. Então já pegou, aqui tá, o que está escrito aqui? É 8 elevado ao quadrado dividido por 3, mas não era isso que eu queria, né? Então muito cuidado na hora de trabalhar com radiciação. Agora é necessário introduzir parênteses, tá? Para poder você fazer o que você de fato deseja. Então, por exemplo, 8 elevado, abre e fecha parênteses, e dentro dele eu coloco 2 dividido por 3. Então aqui você vai ver que esse resultado vai ser, olha lá, então é 8 elevado a 2 terços, olha. Então, se você escrever isso como uma fração, como uma radiciação, né? Você pode escrever como uma potência. Uma radiciação você escreve como uma potência, né? Então, você pode escrever a radiciação como uma potência, e aí, para você representar a potência, se for um número fracionário, né? Se for uma fração, um número racional, você tem que isolá-lo com parêntese, tá? Então, aqui o Maple, basicamente, ele trabalha só com parêntese. Colchete, chave, é uma outra situação que não vem ao caso comentar aqui. Mas, por enquanto, basta você separar, por exemplo, na hora da máquina saber o que você de fato quer fazer, você isola o expoente, né, fracionado, né, o expoente na forma de fração com um parêntese, tá? Abre e fecha parêntese. Uma outra maneira de escrever isso seria, na verdade, então aqui você tem potência, duas maneiras de escrever, radiciação. Então digamos que eu quero escrever agora uma raiz quadrada de alguma coisa. Então você pode escrever, por exemplo, 4 elevado a quanto? Abre e fecha parêntese, elevado a meio. Então isso aqui pra gente, isso aí é raiz quadrada de 4. Quanto é que dá? Não deu resultado, né? Mas aí é a raiz quadrada de 4, perfeito? Uma outra maneira de escrever isso, raiz quadrada de 4, seria square, né? Que é SQRT. Esse é o comando de raiz quadrada. E você coloca dentro da raiz quadrada 4. Ponto e vírgula para mostrar. Aqui ele já deu o resultado, né? Raiz quadrada de 4 é 2. E aqui ele não resolveu, ele simplesmente escreveu raiz de 4, tá?
Então, aqui você escrevi aqui a potenciação, a radiciação e o fatorial, né? O fatorial você pode 5, exclamação, ponto e vírgula para mostrar, já deu o resultado, 120, né? Então, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o resultado vai dar 120. Então, você pode agora combinar essas operações aí. Você pode fazer, por exemplo, né? Você pode fazer, por exemplo, 7 elevado à décima potência, né? Menos raiz quadrada de 81, né? Isso tudo multiplicado por 2 elevado a 1/3, tá? Dividido, vou marcar tudo aqui, ó. Dividido, barra, marquei tudo e cliquei na barra, que é a divisão, dividido por 3 fatorial. Tudo isso eu vou ponto e vírgula para mostrar. Então tá aí o resultado, né? Então 7 elevado à décima potência dá esse resultado, menos raiz quadrada de 81 é 9, 9 vezes 2 elevado a 1/3. Aqui vai dar 6, 9 dividido para 6, simplificando dá 3 meios, vezes 2 elevado a 1/3, que está aqui. Tá? Então o Maple ele já faz uma série de simplificações que ele já poupa trabalho, digamos assim, né? Para fechar aqui essa análise, né? Então vamos aqui a um comando bastante interessante, que é a raiz quadrada. Vamos botar aqui, né? Raiz quadrada, SQRT, de menos 1. Então perceba que o Maple também consegue trabalhar com o número imaginário. Então raiz quadrada de menos 1 é o I. O I maiúsculo no Maple significa que esse resultado aqui deu imaginário, é o I, né? O I conhecido lá da matemática. Então, para o Maple é o I maiúsculo. Então significa dizer que esse raiz quadrada de menos 1 é um número imaginário. E ele representa sempre isso pela letra maiúscula. Então aqui, pessoal, o Maple é bastante interessante comentar o seguinte, que ele já sabe, a multiplicação e divisão são efetuadas antes da adição e subtração. E potências são efetuadas antes da multiplicação. Então, sempre para evitar confusão com relação a quando você está trabalhando, por exemplo, com expressões numéricas, né, que tem parêntese, colchete, chave, você pode trabalhar simplesmente aqui só com parêntese. E ele já faz a distinção de trabalhar primeiro ele resolve primeiro fatorial e potência, depois radiciação, depois multiplicação e divisão e por fim adição e soma. Então essa ordem ela já é obedecida aqui dentro do contexto, dentro do ambiente do próprio programa. Então isso facilita muito a nossa vida no sentido de que você não tem que se preocupar, né, desde que você coloca os comandos certos, né, e corretos, que a máquina ela vai fazer por si só esse trabalho. Então esse trabalho ela já poupa, digamos assim, o programador no sentido de que vai ser um trabalho a menos. Esse tipo de análise ele automaticamente já fará para você, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.